Eu quero desafiar a igreja a trazer a Bíblia. Quero que você carregue a Bíblia, tá? Quero que você desenvolva a habilidade para carregar a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Nós vamos orar e você deixa a sua Bíblia aberta. Senhor, meu Deus e Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, é que reunimos-nos nesta noite, como de costume, para ouvir o Senhor falar. Agora, Senhor, nós queremos aprender da palavra do Senhor. Qual o ensinamento que o Senhor tem para nós nesta semana? Em que área teremos que testemunhar? O que precisa ser consertado em nós, Senhor, em nome de Jesus? Pai, aquece o nosso coração. Pai, derrama sobre nós o azeite da unção e mantenha-nos firmes no propósito de servir e adorar ao Senhor. Amém e amém. Eu quero falar de uma igreja quase perfeita. A verdade é que igreja perfeita não existe, irmãos, porque a igreja é feita de homens. E esse projeto não é novo. Tem 2000 anos que nós vivemos como igreja. A maior alegria da minha vida, depois do meu nascimento e depois do meu casamento, foi conhecer a igreja do Senhor Jesus. E depois eu tive o privilégio de ser pai por 2 vezes. Então, eu falo para você, um dos maiores eventos da minha vida foi conhecer a igreja do Senhor Jesus. Esse projeto, ele tem pelo menos 2000 anos e ele é indestrutível. Ninguém pode com a igreja de Jesus, porque o sangue derramado no Calvário é muito precioso. É um sangue que não tem preço, é o sangue do Deus vivo derramado no Calvário em prol da noiva que somos nós, lavada e remida, ataviada. Nós somos a igreja lavada e remida pela qual Jesus morreu. Nós somos a noiva, nós somos a esposa de Cristo. E esse casamento vai se configurar nas bodas do Cordeiro. Então Jesus virá até as nuvens e vai buscar. Mas quando foi que isso tudo começou? Isso tudo começou ali no Pentecostes, exatamente 50 dias após a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. O Espírito Santo desce, inaugura uma era áurea, onde nós estamos até hoje cumprindo o ID de Jesus. Amém? Mas eu quero falar de uma igreja quase perfeita. A igreja quase perfeita, a igreja de Éfeso. Eu queria mostrar as imagens de Éfeso para você. Apaga para mim só um pouquinho isso aí, irmãos, a cidade de Éfeso. É claro que nós não vamos ver a igreja de Éfeso, mas vamos ver a cidade.
Dá uma olhada, as ruínas, o que sobrou. Para essa imagem aí. Você está vendo aqui no meu canto esquerdo um teatro? Isso é um teatro em forma de arena, onde comportava 25 mil pessoas, 30 mil pessoas. Na cidade de Éfeso, existia um teatro, e nesse teatro eram exibidas peças teatrais da cultura greco-romana, e chegava a ter 25 mil pessoas sentadas. Lá nessa cidade existiam 3 templos. Existia um templo à deusa Diana, que no grego é chamado de Ártemis, ou Diana, em romano, em latim. E existiam 2 templos para adoração ao imperador. O imperador recebia culto como divindade. Quando Otávio se autodenominou Augusto, ele acabou trazendo para o imperador um status de divindade. Então o imperador, ele era reverenciado, cultuado como divindade. Então, aqui nessa cidade, uma cidade portuária, uma cidade com 330 mil habitantes, uma cidade que ficava na Anatólia, chamada Ásia Menor ou Anatólia. Essa cidade, hoje as ruínas dela se encontram na atual Turquia. Tá? Os turcos otomanos invadiram em 640 depois de Cristo a cidade de Éfeso. E ela se tornou uma cidade turca, inclusive com massificação de uma religião muçulmana. Porque nessa época Maomé já tinha dado início ao islamismo. Então se tornou uma cidade de orientação muçulmana. Então, queridos, a cidade de Éfeso, de todas as cidades que estão em ruínas, é uma das cidades que está mais preservada. Tá ok? O templo da deusa Diana era uma das 7 maravilhas do mundo. E a igreja do Senhor Jesus foi plantada ali pelo apóstolo Paulo. Ele ficou 2 anos na cidade de Éfeso, e quando ele saiu, ele deixou seu filho na fé, Timóteo. O primeiro pastor, ou o segundo pastor da cidade, foi o pastor, o presbítero Timóteo. Então ela teve uma boa orientação teológica. Nós sabemos que Timóteo era o exegeta, ele era um defensor, um apologeta das verdades bíblicas. Então ela teve um bom pastor no seu início. Só que essa igreja, na cidade de Éfeso, começou a enfrentar alguns problemas. Uma igreja com muitas qualidades, mas uma igreja que, apesar das 7 ou 8 qualidades que ela tinha um pequeno defeito. E eu quero trazer o defeito da cidade, da igreja de Éfeso para nós, para que nós possamos fazer uma introspecção, como está a nossa igreja. Será que a Igreja Batista Central de Rio Verde está vivendo as mesmas qualidades dessa igreja do passado? Será que nós também pecamos, estamos cometendo o mesmo erro que a igreja lá, a igreja primitiva de Éfeso cometeu? Então nós vamos fazer um estudo e vamos olhar como anda a nossa fé, como anda a nossa comunidade. Primeiramente, o nome Éfeso significa desejada. E a pergunta que eu faço para nós hoje: nós temos sido uma igreja desejada por Jeová? Se Deus tiver que conversar com algum anjo no céu, será que ao falar das igrejas da terra, Ele vai citar a nossa igreja como uma igreja modelo? Será que o legado que nós estamos deixando para a posteridade é um legado digno de ser mencionado e comentado no céu? Qual é a contribuição que nós estamos dando no século 21 a despeito dos nossos irmãos do século I? Porque essa carta foi escrita no final do século I. A igreja de Éfeso, dentro do quadro escatológico, ela representa a primeira igreja, a primeira fase da igreja. Ela é um modelo de igreja que representa de 30 a 100.
É uma igreja que havia acabado de nascer, uma comunidade nova de um evangelho genuíno, de um evangelho puro, onde quem estava à frente dessa igreja não era um pai apostólico e nem um pai na fé, mas era exatamente um apóstolo. Quem deu início a esse trabalho foi o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Então ela foi muito bem criada, muito bem fundamentada. E a pergunta que eu faço para nós hoje, nós como igreja do século 21, enquanto igreja, somos uma igreja desejada? O exemplo que nós estamos dando para Rio Verde, para o estado e para o Brasil, é um exemplo digno de ser mencionado. Nós somos um povo que estamos nos arrependendo a cada dia, porque essa igreja foi chamada ao arrependimento. E se Jesus nos chamar ao arrependimento hoje, nós temos condições de voltar atrás e nos arrependermos? Será que nós somos um povo que fazemos a diferença onde estamos? Nós somos sal da terra e luz do mundo, com poder de salgar e de iluminar a tantos quantos nos procuram? Será que o pastor Antônio é um pastor desejado? Será que você, como irmão, como membro, é desejado? Será que nós, como comunidade jurídica e ao mesmo tempo espiritual, somos desejadas por Rio Verde? Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. A carta foi endereçada ao anjo. A carta não foi endereçada ao papa. A carta não foi endereçada ao bispo. A carta não foi endereçada à convenção. Ela não foi endereçada ao presbitério. Ela foi endereçada ao anjo. E esse anjo aqui não é um ser angelical, mas um pastor agindo como o tutor daquela comunidade. Deus está falando com você hoje através do anjo da igreja. E o anjo da igreja aqui é aquele que representa a comunidade. Somos nós, sou eu. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Estrela é anjo e candeeiro é igreja. A Bíblia está dizendo que Jesus anda no meio da igreja. A Bíblia está dizendo que Jesus anda no meio dos 7 candeeiros. Quando o Senhor da glória olha para nós enquanto igreja, nós podemos ser enquadrados no modelo de uma igreja de Éfeso? Eu digo para você, se for, amém. Essa igreja tem 8 qualidades muito bem definidas aqui, mas essa igreja tem problema. E nós vamos falar do problema dessa igreja. Conheço as tuas obras, primeira qualidade da igreja de Éfeso. Uma igreja que tem obras. Eu poderia dizer, uma igreja que tem obras em Uruana? Poderia dizer, mas não é só isso. A questão não é só obra civil. Nós também precisamos ter obra espiritual. Fizemos 24 horas de oração. E conversando com alguns irmãos, falaram, pastor, o pessoal não veio orar, mas eu falei, vem, porque essa igreja atende o chamado. Nós temos que voltar a formar cultura de oração, de coluna, de relógio de oração. Já fomos um povo que orou mais. E é sobre isso, por isso que eu escolhi esse texto para falar. Nós precisamos voltar às velhas, às antigas práticas, às veredas antigas. Conheço as tuas obras. A Igreja Batista Nacional Central de Rio Verde, a despeito da igreja de Éfeso, possui obras? Eu acho que sim. E você? As nossas obras são de palha? As nossas obras são de feno? As nossas obras são de barro? São de ferro? São de ouro? A Bíblia diz que o Senhor vai atear fogo nas nossas obras, para que somente aquilo que seja duradouro permaneça. As nossas obras são dignas de arrependimento?
Nós temos vivido uma vida e executado uma fé dentro dos padrões daquilo que a palavra nos orienta. Então eu quero dizer para você, Igreja Batista Nacional da Rua 8, na Vila Malha, você tem que ter alguma coisa para apresentar para Deus. Nós acabamos de ter uma apresentação de 2 crianças. Talvez você não entenda o que aconteceu. Nós valorizamos 2 crianças. Nós ensinamos para ela o caminho que elas devem andar. Nós mostramos para ela que o louvor delas é importante para Deus. Isso é obra. Você tem orado, você tem contribuído, você tem vindo. Você tem falado do Senhor Jesus para os teus amigos e colegas, isso é obra. Você tem obedecido o seu líder, isso é obra. Segunda virtude da igreja de Éfeso. Conheço as tuas obras, primeiro ponto, e o teu labor. É importante a gente diferenciar as duas coisas. A palavra labor vem de trabalho árduo. O Senhor Jesus quer que você trabalhe ardorosamente por aquilo que é dele. O Senhor Jesus, Ele quer apresentar para você alguns presentes, Ele quer entregar nas suas mãos algumas bênçãos, mas Deus é fiel para com quem é fiel com Ele. Qual é a folha de serviço prestado que você tem para apresentar para Deus? Você é alguém que tem uma fé laboriosa, uma fé operosa. Você é alguém que incansavelmente serve o Senhor. Essa semana 2 pessoas me entregaram os ministérios. Eu entendo, irmãos, que trabalhar para Deus, como trabalhar para qualquer patrão, não é fácil. Mas imagina se cada um de nós aqui entregarmos o nosso ministério. Não, eu agora vou entregar, eu não quero mais pastorear, estou cansado, eu acho que pastor sofre muito, cansei, vou voltar para a sala de aula. Alguém tem que fazer esse trabalho. Fazer a obra de Deus não é fácil, porque muitas vezes você não vai ganhar nada, aliás, vai ganhar, é muita contrariedade, é muita luta, é muito dissabor. Mas é por isso que a palavra de Deus diz que Deus recompensa e galardoa aqueles que o servem. É preciso trabalhar, é preciso incansavelmente produzir para o reino de Deus. Terceira virtude da igreja de Éfeso, perseverante. Não para, não desista, não desanima. Não, continua, vai um pouco mais. Está difícil, mas o que é fácil, irmãos? Se você conseguisse ter uma noção do que é a digestão, você nunca mais comia. Para você se alimentar primeiro, você tem que escolher o alimento. Depois você tem que cortar o alimento. Depois você tem que colocar o alimento na boca. Depois você tem que mastigar. Depois você tem que engolir. Esse alimento vai descer o esôfago. Ele já está em processo de digestão, para ser mais exato. Esse alimento vai descer pelo esôfago, vai chegar ao estômago. Ali ele já vai começar a receber alguns sucos, alguns líquidos que vai começar um processo de digestão mais acentuado. Depois esse bolo alimentar, que é chamado de quimo, vai descer para o intestino. O intestino vai fazer um trabalho fenomenal de absorver todos os nutrientes para que o resto seja excretado. Então isso aí, irmão, para não durar nada, dura pelo menos 5, 6 horas. O trabalho de digestão é dificílimo. Então você vai perceber que nada é fácil nessa vida. Se eu for descrever aqui o processo
de respiração, que a gente chama de hematose, é muito complicado. Então, queridos, tudo na vida é trabalho. Não tem nada fácil nessa vida. Então, ser cristão é trabalhoso? É, mas não desista. Não feche a Bíblia. Lá em Timóteo, 1 Timóteo 4:1 fala que no final dos tempos muitos fechariam a Bíblia. Não fecha a tua Bíblia, não. Eu estou te incentivando a trazer a Bíblia. Eu estou te incentivando a abrir a Bíblia. Eu estou te incentivando a conhecer a palavra de Deus. Eu quero criar uma fundamentação teológica, prática para você. Nós não podemos desistir, desanimar. As lutas são uma atrás da outra. Dentro da igreja você vai enfrentar a luta. Dentro da tua casa, como cônjuge, você vai enfrentar dificuldade. Não desiste do teu casamento. Não desiste da tua igreja. Não desiste do teu pastor. Não desiste do teu ministério. Não desiste da tua fé. Continua, não para. Quarta característica dessa igreja de Éfeso: não suportava a maldade. Nós não podemos suportar a maldade. Aqui dentro tem coisa errada? Tem. E o pastor então faz de conta que não está vendo? Não. Ele tem que chamar, ele tem que exortar. E muitas pessoas não sabem qual o significado da palavra exortação. As pessoas falam, vai levar bronca do pastor, vai exortar, vai admoestar. Não, senhor, exortar não é isso não. Exortar significa amparar a pessoa com o ombro. Na verdade, o que eu quero, querido, ao orientar você, ao fazer correções em você, não é te ferir, te ofender. Pelo contrário, eu quero tirar aquilo que não é de Deus. Se tem alguém praticando algo errado aqui, e se não foi repreendido por mim, é porque eu não estou sabendo. O papel do líder é ver o mal e tirar o mal. Aquilo que sobra, aquilo que não tem proveito, aquilo que não é de Deus precisa sair, e nós não podemos ser coniventes com o erro. Como é que os profetas morriam no Velho Testamento? O profeta ficou velhinho e morreu. Feliz o profeta que conseguiu ficar velho. Normalmente eles eram assassinados, porque ninguém gosta de quem fala a verdade. Jesus morreu por quê? Porque falou a verdade e falou muito. Nós, igreja do século 21, não podemos ser coniventes com o erro. Essa semana liguei para o meu presidente da Ordem dos Pastores do Estado de Goiás, da Igreja Batista Nacional. Falei, pastor, o bicho está pegando aqui no Sudoeste. Uma segunda denúncia contra um dos nossos pastores. Uma primeira contra um e agora uma segunda contra outro. E qual que é o meu papel? Fazer de conta que não estou vendo, negativo. Alguém me liga e fala, pastor, está acontecendo isso, isso e isso em tal igreja. Eu falei, pode deixar, minha irmã, eu vou encaminhar a sua denúncia e nós vamos criar uma comissão para averiguação. Igreja tem que funcionar, irmãos. Igreja não tem que ser antro de pecado. Igreja não tem que ser ancoradouro de coisas mal feitas e de homens maus. O que é mal precisa ser expurgado do nosso meio. Nós não temos que ser conivente com o erro. Qual que era o problema da igreja de Corinto? Uma igreja cheia de dons. Você vai ver que é uma igreja que falava em línguas, que profetizava. Uma igreja extremamente zelosa. Mas dentro da igreja tinha um rapaz que tinha relação sexual com a madrasta. E o que é pior, os líderes sabiam de tudo e não faziam nada. Não. Nós não podemos tolerar o mal. Se tem alguém fazendo algo de errado e chega ao conhecimento do líder, o líder tem que se posicionar. Doa quem doer. Vai ficar chateado, vai ficar bicudo, faz parte do processo. É melhor perder um do que perder 100. Se tiver que sair alguém, sai alguém que não quer consertar, mas deixa aqueles que querem caminhar com Jesus, andando em santidade.
Essa igreja ela era assim, ela funcionava assim, ela repreendia o mal. Aliás, quem estava na frente era Timóteo, e o pastor Timóteo não era brincadeira não. Quarta qualidade dessa igreja: que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. O que tem de gente, o que tem de pessoas se fazendo passar por líder e nunca foram líder hora nenhuma. O que tem de pessoas se fazendo passar por apóstolo coisa nenhuma. Pastor Robério é um dos pastores da nossa congregação, esperou 10 anos para ser pastor. Pastor Rodrigo esperou 10 anos para ser pastor. Pastor Ronei esperou 10 anos para ser pastor. Nós, batistas, não somos melhor do que ninguém, mas aqui a gente não tem pressa. Para ser pastor não pode ter o nome no SPC. Não pode ter antecedentes criminais. Tem que ser marido de uma só mulher. Tem que dar bom testemunho para os vizinhos. A primeira pessoa com quem eles conversam, a convenção, que avaliam o candidato, a primeira pessoa com quem eles conversam é com a mulher do candidato. Porque se a mulher quiser abrir a boca, fala muito, irmão. Conta tudo. Se tem alguém que sabe tudo da sua vida, é a sua mulher. Se tiver alguma coisa errada, não deixa ir lá não, que se for, você está frito. Quem é que muitas vezes derruba o político, irmão? Não é o inimigo, é a mulher. Vocês lembram de um prefeito de São Paulo que foi derrubado pela mulher? Oh, gente, cuida bem dela. Cuida dessa mulher. Aqueles que não estão aprovados não podem permanecer na obra. Mancha, queima, envergonha o evangelho. A igreja de Éfeso não aceitava falso profeta. Não aceitava falso apóstolo. E nós, como nós estamos? Outra qualidade dessa igreja: suportava a prova. Como você se comporta quando você está na prova? Eu xingava muito, irmãos, deixei de xingar. Eu xingava. Era bom para chutar as coisas. Chutava, ficava nervoso, saía dando chute. Uma vez eu dei um chute na porta do meu Fusca. E porta de Fusca não é brinquedo não, meu amigo. Eu meti a bicuda na porta do Fusca, a porta fez um ó. Eu quase arrebentei meu pé. Depois eu fui pensar, falei, mas que ignorância, que bobagem. Coitadinho, ele não quis pegar de manhã, qual o problema, gente? Tem dia que a gente não pega de manhã também, ou não é? Eu levantei, dei 2 partidas e a bateria riou e eu fiquei nervoso. Chutei, dei murro, pontapé, telequete, acabei com o coitadinho do Fusca. Você vai passar pela prova, preste atenção, mas não sai dando bicuda não, não sai chutando não, meu amigo. Mas não foi assim também. Eu dei partida, ele não pegou. Aí eu empurrei, eu morava aqui, eu empurrei ele, aí ele desceu a estrada de chão, que essa estrada aí não tinha asfalto. Aí eu corria, empurrava, entrava dentro, tentava fazer ele pegar. Quando chegou lá embaixo, no final da rua, não tinha mais o que fazer. Eu falei, agora, meu amigo, é no braço. Eu já arregacei a manga da camisa e parti para cima dele. Quase arrebentei meu pé, o que adiantou? Se você estiver passando pela prova, preste atenção, não adianta ficar nervoso, não adianta perder a paciência, não adianta murmurar, não adianta culpar o prefeito, o governador, o presidente da república. Negativo, meu irmão,
passa pela prova e em tudo dai graça. A igreja de Éfeso sabia passar pela prova. Nós vamos ter dificuldade, sim, vai ter dificuldade financeira, vai ter dificuldade emocional, vai ter dificuldade espiritual, você vai ter todo tipo de desafio, e eu quero saber quem é você. Você é uma igreja de Éfeso que passa pela prova dando glória a Deus? É muito fácil, pastor. Não, irmão, não é difícil. É possível. Hoje eu aprendi, se eu tentar fazer o carro pegar de manhã e ele não pegar, eu ligo para o eletricista. Mas não tem que sofrer. Não tem sofrência não, irmão. O carro não pegou, chama o eletricista. Pronto, acabou. Eletricista existe para ser utilizado. Você está passando por uma dificuldade, ora. Ou está passando por problema financeiro, calma, a crise vai acabar. Eu estou desempregado, tem 1 ano, pastor, calma. Você não tem fé, não? Ah, mas já estou esperando 1 ano. O que é isso? O que é 1 ano, irmão? 1 ano é pouca coisa para quem está desempregado. É nada, né, irmão? 1 ano é muito, mas confia, Deus vai honrar você. Toma essa palavra, o pastor está falando comigo. É eu que estou passando por dificuldade. Ele está dizendo para mim não reclamar, não murmurar, manter firme a minha fé, olhar para frente e crer. Materializa resultado na tua vida. A igreja de Éfeso fazia assim. A 7ª virtude: não esmorecia. Não esmoreça. Eu já lutei tanto com esse casamento, não sei mais o que fazer com ele. Esse é o problema, não faça. Invoque o nome daquele que pode todas as coisas. Uma pessoa me procurou há muitos anos atrás, eu ainda não estava pastoreando, mas já estava no forno para ser um pastor. E essa pessoa me procura, mas antes disso o Senhor tinha falado comigo, ora por tal pessoa, e eu passei a noite, eu orei por aquela pessoa. No dia seguinte eu encontro com ela. Coincidência? Que coincidência? O Senhor me mandou orar por ele e no dia seguinte me colocou na frente dele para que eu testemunhasse aquilo que eu havia pedido. E eu orei, eu não sabia o que estava acontecendo. E eu falei, você está passando por alguma dificuldade? Não, está tudo certo. Mania de esconder as coisas, né? Está tudo certo. Vamos conversando, conversa dali, a conversa foi meia hora. Eu falei, mas está tudo bem? Eu falei, não tão bem. Mas o que está acontecendo? Eu estou me separando da esposa. Eu falei, não faça isso. E aí, conversando, eu falei, quantos minutos por dia você ora por ela? Ele falou, nenhum. Passou um pouquinho e falou, não é verdade, eu já estou separado. Olha só, vai contando as prestações, irmão. Por que crente é assim, irmão? Vai, já abre o jogo, separei, estou dormindo no hotel, o negócio já danou, já tirei a aliança do dedo, já rasguei o certidão de casamento. Fala logo, amigo. Eu falei, olha, você vai tomar o passo mais errado da sua vida. Não separa dela. Mas ela é assim, assim. Se você trocar de mulher, você só troca de problema. Não, estou sério. Se você trocar de marido, você só troca de problema. Não tem quem não tem problema, irmãos. Todo relacionamento, ele não é fácil. Mas cada um cede um pouquinho e aí dá certo. Desistiu, esmureceu, recebi informações de que se arrependeu profundamente. Errou, não teve paciência. Por isso que eu falo, igreja, seja como a igreja de Éfeso, não desiste dos teus projetos. Acredita na tua mulher, acredita no teu marido, acredita no teu pastor, acredita na tua igreja, acredita na palavra, creia nisso que eu estou falando. Eu estou falando para você algo que vem do Senhor, não desanima, não fecha a tua Bíblia, não vai para outra religião, sai dessa história de servir Deus em casa. Uma das coisas que mais acontece no meio evangélico, a pessoa fala, não, agora eu vou servir Deus em casa. Que servir Deus em casa? Que bobagem, você está caçando jeito de escapulir. Aqui dentro, irmãos, é igual a arca de Noé, tem mau cheiro,
mas Jesus está aqui. Ele anda no meio do templo, Ele anda no meio da igreja. Onde houver 2 ou 3 reunidos, eu estarei. Ah, mas aqui dentro tem problema. Lá fora tem muito mais. Lá fora tem juízo de Deus. Lá fora tem castigo. Lá fora tem maldição. Lá fora tem coisas horríveis acontecendo. Vamos ficar juntos, porque juntos nós vamos mais longe. Não esmoreça, não desanima, não fecha a Bíblia, não joga a toalha, não faz isso. Complete a tua carreira, guarde a fé. Versículo 6. Tens contudo a teu favor, igreja, porque odeia as obras dos nicolaítas. Há uma discussão teológica com relação ao que é isso. E ao que tudo indica, há um consenso quase que geral entre os teólogos, que as obras dos nicolaítas é um processo que vai se configurar mais efetivamente no seio da igreja no século II. É quando as maiores igrejas começam a ter proeminência em relação às igrejas menores. E aqueles pastores que são pastores de igrejas maiores começam a ser chamados de bispo. O nicolaísmo é isso. É essa hierarquização eclesiástica que se criou. Então o bispo é mais importante do que o pastor. Negativo, irmãos. E essa semana na aula de teologia eu expliquei para os acadêmicos de teologia o que é bispo, o que é pastor. Irmãos, biblicamente, existem apenas 2 termos para definir o trabalho de um líder, de um anjo da igreja. Ou ele é chamado de bispo, ou ele é chamado de presbítero. Nós é que inventamos esse título de pastor. Pastor não é título, é função. Pastor é aquele que apacenta, é aquele que pastoreia. Então eu, na verdade, se fosse seguir como está a Bíblia, eu deveria ser chamado de presbítero. Eu deveria então ser chamado de bispo. E se eu fosse um presbítero de cabelos brancos, bem brancos, eu seria chamado de ancião. Então ancião é um presbítero idoso. Então se você quiser me chamar de bispo, é 100% bíblico, mas não esse bispo que é maior do que o pastor. Se você quiser me chamar de presbítero, não é esse presbítero que não recebe salário, porque a Bíblia diz que o presbítero é merecedor de dobrados honorários. E aí nós convencionamos o título de pastor, mas, na verdade, pastor é uma função, irmãos. É função de pastorear. Aí se tornou um título. Isso é o modernismo que fez. Então, o nicolaísmo era uma heresia, foi uma heresia que entrou no seio da igreja, que tornou o bispo maior do que o pastor. E agora inventaram o tal do apóstolo, que é maior do que o bispo. Mas acontece que não existe mais ministério apostolar. O colégio apostólico foi fechado no final do século I, porque para ser apóstolo tem que ser chamado por Jesus e ter vivido com Jesus. E os apóstolos do século XXI, eu não sei se foi chamado por Jesus e não conviveram com Jesus. Então fechou o colégio apostólico. Odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Difícil de entender isso, né, irmãos? Jesus falando que odeia. É claro que é uma linguagem antropomórfica, é claro que é uma linguagem humana. Jesus está assumindo um vocabulário humano, porque Jesus não odeia nada. Pois bem, no meio de tantas qualidades, eu citei 8 qualidades da igreja de Éfeso. Mas a igreja de Éfeso era quase perfeita. Ela tinha um defeito. Qual o defeito da igreja de Éfeso? Abandonou o primeiro amor. E qual que é o problema da igreja do século XXI? Batista Nacional Central, muitos abandonaram o primeiro amor. Quer um exemplo? Já não vem para a igreja como vinha no passado. Vem para a igreja no piloto automático. Já não tem aquele carinho pelo líder da igreja que tinha no começo.
Já não tem o líder da igreja como um referencial para a sua vida. Cresceu demais. A igreja já não é mais aquele lugar onde a pessoa contava os dias e contava as horas para estar nela. Se eu faltar esse culto, não tem problema, semana que vem tem culto de novo, cai na mesmice. Quando nós começarmos a pensar assim, nós estamos no pecado da igreja de Éfeso. É culto de manhã, é culto à tarde, é culto à noite. Eu já saturei. Não pense assim. Venha para cada culto como se fosse o primeiro e o último da sua vida. Quem te garante que você vai estar aqui domingo que vem? Quem te garante que talvez essa seja a última pregação minha que você vai ouvir? Misericórdia, pastor, misericórdia mesmo, eu não quero morrer não. Mas pode ser que seja, nós não sabemos, então venha para cá, como se você fosse a última vez que você vai ouvir o pastor Antônio. Ame essa igreja como você amou no começo. Por que no começo tudo era tão maravilhoso e você não via o defeito dos seus irmãos? Porque no começo você estava no primeiro amor. As pessoas se acostumam com o sagrado. As pessoas se acostumam com o irmão, com a igreja. E começa a achar tudo muito trivial. Sabe qual foi o pecado da igreja primitiva, dessa igreja aqui, a primeira igreja do Apocalipse? Foi justamente isso, irmãos. Tudo se tornou muito corriqueiro, muito banal. Não banalize a tua fé. Sabe? Não nivele o teu líder na condição da própria igreja. Saiba que sobre ele há uma unção diferenciada e ele é boca de Deus. Não quero reconhecimento não, irmãos, eu só não quero que você perca o seu entusiasmo. Eu não quero que você perca a sua motivação. Você não veio para mais um culto, você veio para o culto de domingo. Você veio para o culto do dia de hoje. Comece a olhar as coisas de Deus como algo importante para a tua vida. Você nunca mais vai viver o dia de hoje. Esse culto é tão importante, irmãos, que tem pessoas que nunca mais eu terei a chance de pregar uma palavra para ela. Tem pessoas que vão vir aqui e nunca mais vão voltar aqui. Talvez a pessoa que está sentada do seu lado nunca mais vai voltar aqui. Hoje eu fiquei feliz quando eu vi Isordino. Tinha muito tempo que eu não via ele, muito tempo. Mas Deus é tão bom, Isordino, porque na idade que eu estou já não é tão comum eu gravar o nome das pessoas e me lembrar tanto tempo depois. Mas na hora que eu bati o olho no Isordino, veio Isordino. Pensa num neurônio ativo. E eu falei, que bom te ver. E que bom mesmo, fiquei feliz. Porque fazia muito tempo que eu não via ele. Então, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Ame o dia de hoje. Ame o culto de hoje. Ame a palavra. Você vai voltar para casa e amanhã você vai se lembrar. O pastor falou do primeiro amor. Cadê o teu primeiro amor pela sua esposa? Cadê o primeiro amor pela tua noiva, pela tua namorada? No começo a gente abre a porta para ela. No começo a gente não quer que a mulher tome chuva. Você vira um guarda-chuva sobre ela, anda debaixo de mim, meu bem. Rosas. Eu preciso melhorar. Eu tenho certeza que ela está pensando assim. Ele não é isso tudo que ele está falando. Gente, eu leio pensamento. Eu estou falando aqui de rosas, ela pensando, qual foi a última vez que ele me deu flores? Faz muito tempo não, tem um ano, né? Pois é. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Sabe por que as coisas diminuem e perdem o seu valor? É porque a gente deixa de fazer as pequenas coisas. Verdade, irmãos. Esses dias para trás, essa mulher fez um purê para mim. Não faz comigo não. Esse dia para trás a irmã Daniela, o irmão Pedro me chamou para almoçar na casa deles. Quando eu bati o olho na mesa tinha 1.500 coisas, eu só enxerguei o purê. Eu olhava para o purê e o purê olhava para mim. Virou aquele amor, aquele negócio. Falou, hoje eu acabo com você, purê, eu vou te arrebentar.
Mas é verdade, faz o prato que seu marido gosta. Alegra ele. Porque no começo era assim, você ganhou ele com purê. Ganhou com purê, por que parou? Verdade, essas pequenas coisas não devem deixar de existir. Chama a tua esposa de forma carinhosa. A minha eu chamo de preta desde o dia que eu namorei, comecei a namorar com ela. Aí quando eu quero alguma coisa, eu chamo de pretinha. Eu potencializo o amor, o carinho. Quando eu quero algo mais, eu falo, minha pretinha. E eu já começo cedo. Porque tem coisas que tem que começar logo pela manhã, né? Para ver se dá certo mais tarde. A igreja de Éfeso tinha perdido o primeiro amor. Eu não quero que você perca o primeiro amor pela sua igreja. Nós temos passado por uma onda aqui na igreja de pessoas que têm ido embora. Vocês não sabem o tanto que isso me faz sofrer. Você não tem noção. Você não tem noção quando alguém vai embora, o quanto que a gente fica entristecido. E às vezes pessoas que você amou tanto, que você investiu tanto, essas pessoas viram as costas para você como se você fosse nada. As pessoas se cansam de você. Parece que há um prazo de validade. Algumas pessoas nos olham com prazo de validade. Eu sei que eu já venci faz tempo, mas por favor, me aguenta um pouco mais. Não vai embora, fica firme. A palavra é dura, mas o amor está contido nas palavras. O profeta fala coisa que ninguém quer ouvir, mas ele fala da parte de Deus, irmão. Eu nunca faltei com respeito com ninguém. Eu sei tratar o sexo oposto. Eu nunca faltei com respeito com mulher nenhuma. E Deus sabe que eu estou falando a verdade. Eu às vezes sou firme, sou positivo nas minhas colocações, mas eu amo, no meu jeito. Mas eu amo. Sabe, as pessoas às vezes se cansam umas das outras. É por isso que casamento acaba, porque elas se cansam. Mas não deveria ser assim, porque se o primeiro amor permanece, ninguém se cansa. Nunca se julgue melhor do que o outro, porque se você se julgar melhor do que o outro, você vai cansar dele. Por favor, nunca seja extravagante demais. Fale o necessário, conversa menos, ouça mais. Então eu quero que você guarde isso no seu coração. Nós podemos ser uma igreja não só perfeita, mas mais que perfeita em Cristo Jesus. Não perde aquelas pequenas coisas que você no começo realizava. Sabe, esteja pronto para servir. Esteja pronto, pastor, eis-me aqui. No que eu posso servir? Pastor, nós não vamos abandonar essa fé. Nós não vamos fechar a Bíblia. Nós não vamos trocar de igreja. É na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza. Jesus não desiste da gente. Não desista das pessoas. Não pense que fazendo carreira solo você vai chegar a lugar nenhum. Juntos nós vamos mais longe. Amém? Eu quero deixar essa palavra no seu coração. E eu quero que você seja uma igreja que não esmorece, que não fecha a Bíblia, que não é conivente com o mal. Uma igreja que produz obras, que vive no labor. Eu quero que você seja uma igreja perseverante. Eu quero que você seja uma igreja que entenda que nós, pastores, nós não somos nada mais do que pastores. Tudo que passar de pastor é Cristo Jesus, irmão. Então nós estamos aqui, comissionados por Ele, chamados por Ele, enviados por Ele, para abençoar você, que é servo do Senhor. Amém?